Este projeto de lei que foi apresentado aqui em Santa Catarina é o de número 003.0 de 2019. Foi uma das primeiras pautas apresentadas na legislatura que começou em 2019. Então, eu quero convidar todos vocês a estarem apoiando o projeto Homeschooling. E especialmente para a nossa live de hoje, Elisa, nós estamos colocando em promoção um livro por um preço muito barato lá na Livraria Campanholo, que é esse daqui, ó. A opção pelo homeschooling por apenas R$18. Para quem não conhece, quer saber como funciona a legislação, como funciona na sala de aula. E nós convidamos a Elisa justamente porque existem muitas mentiras a respeito... Existem muitas mentiras a respeito do homeschooling, mitos, né? Falácias. São vários argumentos que a gente vai explorar agora com a Elisa. E também existem muitas pessoas que sequer conhecem como funciona o homeschooling, como praticar, especulações diversas. Então, a gente vai conversar com a Elisa, que é uma aluna homeschooler, que estudou em casa, que fez o ensino médio em casa e agora pode entrar na universidade, vai entrar na universidade. Então, vamos começar por aí. Elisa, conta pra gente o que aconteceu. Você estudou em casa durante o ensino médio e aí você passou no vestibular, é isso? Sim, eu estudei em casa desde o segundo semestre do primeiro ano do ensino médio. E esse ano eu fiz o Enem, depois eu entrei no SISU e consegui passar em engenharia civil na USP. Certo, quando você passou, você quer dizer que você foi classificada tendo feito vestibular e Enem, né? Isso mesmo? Sim, Tá, e aí o que aconteceu? A justiça barrou a sua inscrição, é isso? Conta pra gente o que aconteceu. Como é que tá isso? Você vai poder estudar ou não? então, pelo edital da USP e de qualquer faculdade no Brasil, você precisa ter um diploma do ensino médio para poder fazer sua matrícula. Porém, há vários casos na justiça que conseguiram, por meio de liminar, o direito de entrar na faculdade de alguma forma, seja fazendo um supletivo ao mesmo tempo, coisa do tipo. Então, assim, havia precedentes para isso, então nós entramos com uma liminar pedindo justamente isso. É, então, assim, a priori eu recebi, né, uma semana depois, um e-mail falando que eu tinha perdido a minha vaga na USP, porque eu não tinha feito a matrícula no prazo correto, porque eu não tinha um diploma para apresentar na plataforma de matrícula. Ah, e essa liminar, assim, quando tudo isso aconteceu, eu estava com uma liminar já aberta aqui em Sorocaba, porque na verdade eu tinha passado engenharia elétrica quando eu estava com 16 anos em uma faculdade particular da minha cidade. Eu cheguei a cursar por 2 meses, mas tive que parar de ir, justamente porque eu não tinha meu diploma. E a nossa esperança era que, ao anexar a aprovação na USP a essa primeira liminar que ainda estava correndo, nós conseguíssemos convencer a juíza responsável de que eu estava, de fato, apta a ir para a faculdade, em questão acadêmica. Porém, 2 dias depois que nós anexamos esse material a liminar, nós tivemos uma notificação de que o mérito havia sido julgado e que ele havia sido negado. Então, nós ficamos sem opções aqui em Sorocaba e por isso nós abrimos uma outra liminar em São Paulo, que há algumas semanas foi concedida. Então, em teoria, eu posso me matricular na USP, porém, eu ainda não tenho meu diploma. Então, a USP tem 20 dias úteis para recorrer, e caso ela recorra e a gente entre nessa saga de agrava aqui, agrava ali, assim, essa briga judicial, eu posso acabar estudando por 1, 2 anos e depois eliminar ser caçada por algum motivo e eu perder tudo. Então, há alguma história de terror de alunos que fizeram faculdade até a metade e depois perderam tudo porque eliminar foi caçada lá na frente. Além disso, eu fico um pouco insegura porque eu quero fazer uma transferência externa para os Estados Unidos em algum momento, porque sempre foi meu sonho estudar no exterior. E eu sei que eu preciso de notas exemplares, assim, o tempo todo, desde o começo, já que eu acabei perdendo em torno de 1 mês de aulas por causa dessa demora de eliminar. Eu perdi bastante matéria e eu tenho medo de não ter notas tão boas agora no comecinho por causa desse atraso. Então, de uma certa forma, o sistema que deveria garantir a todos o acesso à educação, né? Então, digamos assim, os políticos, as leis, né? E a gente tá, e você, inclusive, está conversando com uma deputada, mas o que acontece? Os políticos, o sistema, o establishment, as leis, a burocracia, que deveriam existir para garantir a todas as crianças e adolescentes acesso à educação, estão, na verdade, privando você
não apenas da formalidade da educação, né, do diploma, da nota, dos documentos, mas estão também privando você da experiência educacional, de conviver com os colegas do curso desde o início, de ter acesso aos conteúdos, não é isso? Então, Com você, certeza. mesmo que você conseguisse, então, uma liminar, uma autorização para estar na sala de aula agora, é uma situação muito instável e depende, no fim das contas, do que passar pela cabeça do juiz que estiver apreciando a questão, não é isso? Essa insegurança? Sim, sim. Então, esta insegurança que a sua família vive, Elisa, é um dos motivos que explica, né, que demonstra a necessidade, a urgência de nós levarmos essa pauta da educação domiciliar para as assembleias legislativas aí em São Paulo, aqui em Santa Catarina, no Brasil todo. O STF foi pontual no seguinte sentido: precisa regulamentar. A gente sabe que, para quem realmente quer praticar homeschooling, eu tenho uma filha de apenas 7 meses, mas a gente vai fazer isso aqui em casa, nós não enviaremos a Catarina para a escola. A gente sabe que tudo que o pai não quer é o Estado o tempo todo interferindo na educação do seu filho. E essa é uma das razões pelas quais a gente não envia o nosso filho para a escola, né, para a escola pública. Mas você veja, é urgente que alguma regulamentação seja feita apenas a fim de autorizar esses pais que estão na ilegalidade. É como se você e sua família estivessem cometendo uma ilicitude ou tivessem cometido uma Sim, ilicitude. Então, é uma sim. situação extremamente desconfortável, né, para quem só quer liberdade. Existem muitas dúvidas sobre o homeschooling, Elisa. Eu vou começar perguntando para você. Eu sei que existem muitas famílias homeschoolers no Brasil, são mais de 10 mil, e que poderiam ser perguntas diferentes para cada família, com respostas diferentes, mas a gente vai conversar com você, porque você é a menina que ganhou mais repercussão aí nas últimas semanas, e é um exemplo vivo dos problemas que acontecem e também das soluções que o homeschooling traz para as famílias. Você saberia responder para a gente o que levou seus pais e você a optarem pela modalidade de educação em casa, de educação domiciliar, e abandonar a escola? Eu fui me desencantando com o sistema tradicional. É muito curioso porque eu sei que muita gente tem medo que o homeschooling seja uma decisão exclusiva dos pais que possa prejudicar a criança. E no meu caso foi algo assim completamente da minha escolha. Foi uma iniciativa minha. Então eu costumava ser uma criança, aquela aluna modelo quietinha, fazia lição no dia certo, ia bem na escola. E eu gostava de ser assim. Porém eu cheguei no 7º ano e as aulas ficaram um pouco mais formais, né? Perderam aquela parte mais lúdica do Fundamental 1. E quando isso aconteceu, eu percebi que eu tinha um pouco mais de facilidade nas aulas, porque eu sou muito visual, então eu conseguia ler a matéria na apostila no comecinho da aula, entender o conteúdo, fazer a lição, e eu terminava a matéria daquele dia em alguns minutos. E daí eu tinha mais 50 minutos de aula em que eu não podia fazer nada, porque você não pode pegar o celular, você não pode ler um livro, não pode fazer lição de outra matéria. E isso, um dia tudo bem, só que fazer isso 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, todo dia, o ano inteiro, é muito frustrante. Especialmente quando você tá com 12 anos, cheia de energia. Ao mesmo tempo, eu tinha acabado de descobrir que tinha muito conhecimento online, porque eu cresci com essa noção um pouco de século XX, que você tem que ir para a faculdade para estudar alguns conteúdos um pouco mais interessantes. E eu percebi que, assim, eu descobri que existiam milhares de cursos online introdutórios para vários temas que me interessavam, como neurociência, bioética, etc. E eu falei, gente, tem tanta coisa para eu aprender, como é que eu tô gastando horas todo dia na escola fazendo nada, enquanto eu podia estar estudando tantas coisas legais? E isso foi muito frustrante para mim. Eu mudei de escola 4 vezes, procurando escolas mais difíceis, mais puxadas, para poder me engajar um pouco mais. Todas as vezes a gente falou com diretores, com psicólogos, com coordenadores, explicando a situação. Eu lembro que eu pedi várias vezes para eu poder estudar na biblioteca, para eu poder fazer a lição no meu tempo e passar o resto da carga horária vendo coisas diferentes, para não ter que ficar olhando para a parede o tempo todo. Nada disso era possível. E eu cheguei até a segunda melhor escola de Sorocaba com bolsa. E ao mesmo tempo, por mais que eu tivesse ainda com um bom desempenho acadêmico, eu estava cada vez mais frustrada, cada vez mais deprimida, porque assim, o tédio é muito agoniante para o ser humano. Então eu tava muito desencantada com a educação em geral por minha causa.
E também porque eu comecei a pesquisar sobre pedagogia, sobre educação em geral, porque eu falei, bom, deve ter algo de errado comigo, porque eu sempre gostei de aprender, agora eu não gosto mais. Eu sempre ia pesquisar a respeito, e foi quando eu descobri que existia todo um corpo acadêmico que criticava a escola tradicional e que tinha propostas de outros métodos de ensino que priorizassem o pensamento crítico, ou a curiosidade, ou a criatividade. E me apaixonei por esse tema. Então, assim, o meu sonho naquela época era ir para uma escola democrática, na Inglaterra, por exemplo. Só que já que isso não era possível, eu percebi que o que eu poderia fazer para solucionar a minha situação a curto prazo era homeschooling. E foi algo muito gradual em relação aos meus pais, porque eu comecei a falar a respeito, assim, no 8º ano, só como um comentário, uma curiosidade. Porém, a cada vez que eu mudava de escola, eu percebia que toda a escola é igual, por mais que você tenha flyers bonitos falando que vai ter uma aula invertida ou um pensamento crítico, é sempre a mesma coisa, eu fui ficando bem desencantada. Até que eu cheguei no 1º ano do ensino médio, eu falei, mãe, eu não consigo mais. A gente passou por todas as escolas que a gente podia passar, não tem mais para onde eu ir. Eu fiz tudo o que eu podia, nós falamos com diretores, com pedagogos, com todo mundo que, assim, todas as autoridades educacionais que nós tínhamos ao nosso dispor, ninguém pôde ajudar, eu vou sair da escola. E ela já estava cansada dessa saga de escola para escola. Ela estava cansada porque eu virei um monstrinho em casa. Eu era uma menina, sabe assim, boazinha e de repente eu ficava frustrada, eu estava rebelde, eu tava, sabe, a minha fase rebelde da adolescência foi contra a escola. Então eu saí da escola, falei, mãe, eu vou sair. Ela falou, tá bom, faça o que tu queres. Porque sim, ela sabia que eu tinha capacidade de estudar em casa sozinha bem, só que ela tinha medo que eu me perdesse, porque eu tava com 14 anos, eu tinha Netflix, videogame, assim, havia muitas coisas que eu poderia fazer que não fossem estudar. Então ela teve uma conversa muito séria comigo sobre isso, mas eu queria fazer dar certo, eu queria provar que era possível você fazer tudo que a escola se propõe a fazer, só que fora dela. Então eu saí da escola, montei meu currículo sozinha e tentei criar um cronograma que conciliasse tudo que eu tinha que aprender e deu certo. De alguma forma deu certo. Olha que interessante isso que você falou. As pessoas perguntam muito como eu era na escola. Eu não tive, a minha mãe, minha família é extremamente conservadora, eu não conhecia essa modalidade de educação domiciliar. Os meus pais, apesar de serem cristãos conservadores, também não tinham entendimento intelectual e teórico sobre o assunto. Era uma vivência conservadora, mas faltava um respaldo intelectual. Então essa opção nunca existiu para gente. Então eles resolveram esta lacuna me colocando em uma escola confessional, uma escola onde existem princípios, né? Uma escola de educação por princípios. Mais especificamente, eu estudei numa escola adventista. Mas quando eu cheguei no ensino médio, não havia esse grau, né? Esse nível na escola adventista, eu fui para a escola pública. E depois eu tive uma experiência de 10 anos como professora em escola pública. Eu dei aula de história, de geografia. E isso que você disse é completamente razoável. Eu posso falar do ponto de vista de aluna e também de professora. É completamente compreensível o que você disse. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, entre 15 e 16 anos, eu lia em média 22 livros por ano. 22 livros por ano. E eu nunca abria um livro em casa. Nunca. Então eu li 22 livros quando eu estava no ensino médio, na segunda série do ensino médio, dentro da sala de aula. Isso que eu tinha as melhores notas. No ensino fundamental eu também sempre ganhei, né, é muito meritocrática a educação no adventista, a gente ganhava a honra ao mérito. Eu ganhei todos os meses, todos os bimestres, todos os anos que eu estudei lá. Quando eu fui para a escola pública, no ensino fundamental eu dormia, eu admito, uma boa parte da aula. No resto do tempo eu ficava acordada, eu lia os livros que eu queria ler e ainda assim tinha uma das melhores médias da sala. Então as pessoas diziam, e olha como nós somos subestimados, né? As pessoas dizem, provavelmente já devem ter perguntado para você. Eu sei que você provavelmente tem altas habilidades, né? Pelo que eu entendi nas suas outras entrevistas. Mas você não é uma menina superdotada. Você só tem alguma alta habilidade em alguma facilidade. Mas veja como as pessoas subestimam os adolescentes e os jovens quando eles veem alguém com um bom desempenho como o seu. Uma menina eloquente, que sabe falar, que sabe se manifestar, que fala um português decente, que gosta de estudar, eles já procuram
alguma coisa normal em você, né? Então, isso sempre foi assim também durante a minha trajetória da escola. Era algo assim, tipo, meu Deus, como essa menina lê tantos livros? Tipo, eu leio no intervalo das coisas. Isso que era uma escola boa, uma das melhores, entende? E o resto da rapaziada, dos colegas, faziam o quê? Eles mexiam no celular, né? Na minha época ainda aquele joguinho da cobrinha, porque era um celular bem antigo. Eles ficavam olhando revistinha, HQ, passando papelzinho, aprontando na sala de aula, porque sobrava muito tempo. E hoje, e depois quando eu entrei para o sistema educacional como professora, aí eu tive uma experiência contrária. Parece que não tem tempo para ensinar o conteúdo. Veja como pode. Do ponto de vista do aluno, está sobrando tempo para não fazer nada. Do ponto de vista do professor, parece que precisaria ter o dobro, o triplo de horas-aulas para conseguir ensinar um conteúdo básico rasteiro. Os livros didáticos, para quem está habituado, quem frequenta a escola, eles têm a grossura de 2 dedos, não é? Mais ou menos isso. É um livro que você pode ler. Se você ler o livro inteiro, você termina ele em 15 dias. Ler o livro de cabo a rabo. 15 dias você termina o livro. No entanto, os professores ficam pulando capítulos, fazendo escolhas do que é mais importante, porque simplesmente não conseguem transmitir aquele conteúdo que, de uma certa maneira, até simplório, para alunos do ensino fundamental e médio por causa da bagunça, da indisciplina e do desnível dos alunos. Eu tenho certeza, Elisa, que você percebeu isso. Alunos com extrema dificuldade não são atendidos porque o professor está ocupado com os alunos medianos e alunos que estão indo muito melhor também não são atendidos porque o professor está ocupado com os alunos medianos. Então, existe sempre uma educação literalmente medíocre, né? Onde você mata o talento do aluno com o tédio. Inclusive, o John Gatto, eu tenho certeza que você conhece, Elisa, porque você é uma aluna homeschooler. Ele escreveu um livro bem curtinho, olha aqui, ó, tem 100 páginas, mas olha o título dele. Emburrecimento Programado. Subtítulo: O Currículo Oculto da Escolarização Obrigatória. É um livro que a gente vende lá na livraria Campanholo. Ele não é sobre homeschooling, mas é sobre os problemas da escola. E ele explica por que muitos alunos vivem essa situação que você viveu, Elisa. Então, outra pergunta bem comum que surge. Então, você respondeu a minha primeira pergunta. O que te motivou a ir para o homeschooling foi o tédio e a falta de motivação da escola. Foi uma motivação intelectual, não é? Com certeza, sim. Eu digo que quando eu entrei com a liminar na justiça, nós tivemos uma reclamação na resposta da liminar, quando ela foi negada em primeira instância, que eu não havia apresentado nenhum laudo que comprovasse altas habilidades, o que eu achei um absurdo, porque eu não acho que, assim, se você utiliza como fator determinante para uma escolha, se você merece ir para a faculdade ou não mais cedo, sendo que você passou no vestibular, o fato de você ter ou não um QI mais alto, que é algo completamente fora do seu controle, você destrói a meritocracia nesse aspecto. Então, eu acho que, assim, nós temos uma noção de que alunos que não têm um QI alto são idiotas, que eles não conseguem ter motivação para estudar mais ou ter essa disciplina para ter esse esforço constante. Então, eu falo, viu, mesmo que um aluno tenha um QI mediano, um QI abaixo da média, se ele passar no vestibular, com idade, assim, mais jovem do que a idade normal, ele tem total mérito para ir, justamente porque ele provavelmente teve que estudar mais do que um aluno que tivesse um QI mais alto. Então, eu sinto que nós temos essa aversão na escola tradicional ao individualismo de cada aluno e a ter essa coisa um pouco mais meritocrática e também de ajudar os alunos que precisam de mais ajuda em algumas matérias. Então, eu sei que eu fui falar com uma escola pública aqui em Sorocaba, quando a gente pensou em voltar para a escola para poder fazer uma progressão e terminar mais rápido, nós falamos com uma diretora e, ao contar a minha história, a resposta dela foi que ela queria não ter mais alunos como eu, porque nós damos muito trabalho. Então, é muito complicado. Eu sinto que as pessoas elas não sabem como lidar com esse tipo de coisa, porque o sistema não comporta. O sistema é feito para um aluno médio, que eu duvido que exista, porque assim, é a média de vários alunos diferentes, não tem nenhum aluno que se enquadre exatamente naquela média. Então, é muito, muito triste. E, assim, houve essa reclamação da juíza quanto, assim, depois que eu fiz um laudo, depois que eu mostrei, assim, olha, eu tenho ali um QI levemente mais alto do que a média, ela ainda reclamou que eu não havia feito esse teste com um profissional, com um time multidisciplinar do governo em um contexto escolar.
E eu falei, viu? Ninguém nunca me deu essa oportunidade. Eu falei, assim, com as melhores escolas de Sorocaba, com os pedagogos, com os diretores, e nenhum deles, assim, fez a função deles de falar, de fazer toda essa burocracia interna, porque nós, como pessoas que não estamos no mundo da educação, no mundo burocrático, a gente não sabe quais são as opções que nós temos, com quem nós podemos falar para ter alguma avaliação diferenciada, para ter alguma acomodação. Então, isso, fazer essa ligação entre o aluno e um time, entre um psicopedagogo, entre um avaliador, é função da escola, é função do diretor. E nenhum deles, em escolas muito boas de Sorocaba, tiveram essa iniciativa de levar o meu caso para a delegacia de ensino, para a Secretaria de Educação e falar, olha, traga um time para essa menina. Então, eu sinto que, assim, o Brasil, ele tenta ter uma lei que acomode alunos que têm mais dificuldade ou alunos que têm mais facilidade, só que elas não são aplicadas. E as pessoas não sabem como aplicar. Então, os próprios diretores, os professores, eles não sabem como fazer esse tipo de trâmite. E muitos educadores vieram falar comigo, pessoalmente falando, olha, eu sou professor e eu não sei como fazer esse tipo de coisa. Se você fosse minha aluna, eu não saberia como proceder, com quem falar, o que fazer. Então, eu sinto que tem uma grande falta de educação para pessoas de verdade na educação, em questão dos professores, porque eles são ensinados a lidar com aquele aluno médio que não existe, e qualquer pessoa que não se aplique a isso acaba sendo esquecida. Exatamente, Elisa. E você falou algumas coisas que eu vou reforçar para o pessoal depois. Eu vejo que tem muita gente entrando aqui na nossa live, são mais de 1.000 pessoas assistindo ao vivo. E eu preciso, pessoal, da ajuda de vocês para mudar essa realidade. Isso que aconteceu com a Elisa, ela estudou, ela tem as competências e as habilidades necessárias de ter o seu processo educacional sabotado, pode parar de acontecer se nós, que somos políticos, conseguirmos avançar projetos de lei que regulamentem. Eu sei, eu já vi também a Elisa botando alguns pontos que eu concordo da legislação federal que são até contraproducentes, mas aqui em Santa Catarina nós temos um projeto de lei para regulamentar a educação domiciliar, apresentado por um deputado do Partido Novo, o deputado Bruno, e está sendo debatido esse projeto de lei, tem chances de ser aprovado, só que nós precisamos do apoio popular. E tem gente aqui perguntando quais foram os livros que a gente citou, eu não consegui anotar o nome, esse daqui, ó. Emburrecimento Programado, que explica quais são os problemas do nosso currículo compulsório da educação pública, que tá R$22,40, muito baratinho. E esse outro, olha que fininho, pessoal, qualquer um consegue ler no intervalo do almoço, do trabalho. A opção pelo homeschooling do professor Fausto Zamboni, que é brasileiro, e que tá só R$18 lá na Livraria Campanholo. É só digitar no Google Livraria Campanholo que você vai achar. Então, os pontos que a Elisa mencionou aqui são muito sérios. Eu vou dar só alguns exemplos para o pessoal. Ela está falando do ponto de vista de uma aluna que foi desmotivada, que não recebeu apoio. Algumas coisas que a gente consegue observar que exemplificam como a escola mata os talentos e a vontade de aprender. Vocês com certeza vão lembrar disso. Eu quero que, se vocês lembram, comentem aqui embaixo, tá? Comentem aqui embaixo. Vocês lembram que na época em que vocês estudavam existia o dia da biblioteca? E o dia da biblioteca era, por exemplo, na terça-feira das 10 às 10h30. Naquele momento, era o momento em que você tinha para ir à biblioteca, trocar o livro que você estava lendo por outro. E era tudo rápido, não era para ficar bobeando na biblioteca não, hein? É 5 minutos trocar o livro e voltar. Parece que os professores não leem. Quando você vai na biblioteca, você não quer escolher um livro em 15 minutos. Você já foi uma biblioteca pública ou já foi na livraria, né, Elisa? Toda hora você deve estar indo. Você fica lá 40 minutos para escolher qual livro você vai levar. E aí o professor... E não é no dia e hora marcada. Todos os alunos da turma do 6º ano B vão ter vontade de ler na terça-feira das 10 às 10h30. O 6º ano A vai ter vontade de ler das 10h30 às 11h, que vai ser o horário que o cara vai para a biblioteca trocar o livro. E é aquele o dia da semana e acabou. E ou você troca o livro ali, ou você só troca daqui 15 dias. E se eu demorar mais do que 7 dias para ler o livro? Se eu demorar 8, né? Daí eu fico mais 6 dias sem livro nenhum. Ou se eu acabar o meu livro antes, eu não posso trocar por outro. Então, assim, você vê como o sistema é burocratizado. É só... como existe aquela expressão, né? Feito para inglês ver.
Então, a biblioteca da escola está lá para inglês ver. Recebe livro do governo, um alto custo, investimento do MEC. Inclusive, tem um episódio muito engraçado, que eu passei em uma escola pública municipal em Chapecó, onde eu lecionava. Eu entrei na biblioteca pública para avaliar os livros que tinha lá e tal, e tinha uma coleção enviada pelo Haddad, na época em que o Haddad era ministro da Educação. Nessa coleção de grandes pensadores da educação, já tinha lá Piaget, tinha Durkheim, tinha vários pensadores, enfim. E tinha entre essa coleção lá um livro do Ivan Illich. O nome do livro é Sociedade Sem Escola. O Ivan Illich, inclusive esse livro também está à venda, é um livro de esquerda, mas é um livro muito bom. Sociedade Sem Escola. Esse livro foi escrito por um cara que era amigo do Paulo Freire, mas ele era inimigo da escola. Ele tinha pavor da escolarização compulsória. Ele era um grande adversário da escola formal, né, da educação formal, do jeito que a gente conhece hoje. Então ele escreveu esse livro falando mal da escola pública. Esse livrinho estava lá no meio de vários outros, e na abertura do livro, o Haddad assinou recomendando este importante livro sobre educação, muito fundamental esse livro para a escola pública no Brasil. Ou seja, o Haddad assinou um livro e divulgou e disponibilizou, né, através do Ministério da Educação, dentro da biblioteca, que era justamente um livro contra a escola pública, e ele recomendando o livro. Então, acho que ele não leu o livro que ele mesmo recomendou. Mas esse episódio aconteceu no momento em que os alunos estavam ali no momento de troca do livro. Eu gostaria de deixar os meus alunos 45 minutos ali, para que eles pudessem ter a aula toda para trocar, para escolher. Aí o que acontece? O aluno começa a conversar, começa a brincar, começa a fazer bagunça, e não aproveita, porque, óbvio, o instinto, o hábito de leitura, o hábito de leitura já foi assassinado nessa criança. Quer ver outro exemplo? O professor entra na sala de aula e diz o seguinte: quem não se comportar na aula do professor de geografia hoje, na hora do intervalo, vai ficar lendo livro na biblioteca e não vai para o recreio. Ou seja, ler livro na biblioteca é castigo, é punição. Olha que absurdo, né? Então, assim, se cria uma casca de educação formal, né? Uma casta de instrução formal, mas na prática os alunos sendo desmotivados, não sendo respeitados nas suas individualidades. Aquele aluno que seria um grande gênio na matemática, mas vai mal em português, ele é tido como um mau aluno. Ele é um mau aluno, acabou. Ele é um mau aluno. Não existe alternativa de que olha, na verdade ele só tem uma peculiaridade em relação às disciplinas, uma dificuldade com línguas e uma facilidade com matemática. Então, interdisciplinariedade é uma coisa que você com certeza consegue fazer em casa, Elisa, e que não acontece na escola. Toda hora o coordenador e o diretor tá lá chamando os professores para uma reunião e dizendo: ô, professores, nós temos que ter uma pauta interdisciplinar. Professor de português tem que dialogar com o de matemática, com de geografia, vão fazer um projeto. Daí os caras fazem um projeto cabuloso lá de 30 páginas para tentar interligar um conteúdo ao outro, que é extremamente fundamental isso, né? Na nossa cabeça, quando a gente está aprendendo algo, a gente está aprendendo várias coisas, né? Eu não abro um livro aqui, vou aprender só matemática a partir de agora. Mas na escola as disciplinas são fragmentadas, com horários fragmentados. Às vezes o aluno tem uma indisposição com o professor, além de uma dificuldade com a disciplina. Ninguém mais consegue identificar se o aluno é inteligente, porém indisciplinado, ou se ele é indisciplinado e tem dificuldade, ou se o TDAH dele foi diagnosticado de forma equivocada, se na verdade aquele aluno só tem um temperamento diferente, não é que ele não seja proativo. Além disso, as diferenças enormes que existem, Elisa, entre meninas e meninos. As pesquisas já indicam que meninas, por exemplo, que foram bombardeadas com mais testosterona na época da gestação, dentro da barriga da mãe, são meninas mais competitivas. Então, elas gostam de desafio, elas gostam de resolver problemas de matemática, de física. As meninas, digamos, normais, né, que têm uma carga hormonal convencional para a biologia da mulher, elas têm uma educação, um modelo, uma forma de aprender diferente, mais pacífica, mais calma, menos competitiva. As meninas gostam de ter relação afetiva, né, de carinho ou de interação com os professores. Os alunos não gostam, os alunos meninos. Então, existem diferenças de sexo, diferenças de formação, diferenças de preferências, e todas essas diferenças são completamente ignoradas no espaço escolar. Eu quero fazer mais algumas perguntas para você, Elisa, que eu acho que são as dúvidas que todo mundo tem.
Bom, se você não foi para a escola, então você tinha um professor. Primeira pergunta, né? Primeira impressão que as pessoas têm. Bom, você não foi para a escola, então provavelmente você é rica e os seus pais pagaram professores para irem na sua casa, é isso? Não. Então, primeiramente, meus pais não tinham tempo para fiscalizar o que eu estava fazendo, supervisionar, acompanhar de forma constante o meu aprendizado, o meu homeschooling, porque ambos são empresários, então eles gastavam todo o tempo deles dedicando esforços e recursos à empresa. Tanto que, em certo ponto, eu comecei a trabalhar com eles também. Eu tive que parar de estudar por alguns meses para poder ajudar nas nossas contas e na empresa, esse tipo de coisa. E eu estudei basicamente, assim, na maior parte, por meio de cursinhos pré-vestibular online, justamente porque eles são mais baratos do que apostilas e muitas vezes são mais completos porque eles são feitos por professores que passaram anos acumulando, compilando todos os detalhes que já caíram em algum vestibular do Brasil. E além disso, esses professores são muito, assim, são aulas muito curtas, muito concisas, muito objetivas, de professores que passaram décadas refinando a didática deles para cada tópico. Então, pelo menos para mim, esse tipo de cursinho foi muito bom, porque você tem toda, assim, uma introdução do zero até o topo de cada matéria, com muito cuidado, com muitos exemplos, muitas questões. Então, eu usei isso como minha base. Eu usei muito Khan Academy, que é aquele site americano que tem uma versão em português grátis, que te ensina matemática de forma muito intuitiva. É um site feito por um indiano para os Estados Unidos. Tem versão em todos os idiomas assim, mais famosos atualmente, inclusive português. E é um site que te ensina matemática de forma muito intuitiva. Desde contagem, coisinha para prezinho, para primeiro ano, até pré-cálculo, cálculo, equações diferenciais, estatística de faculdade, etc. Então é muito, muito bom. Eu sinto que tem uma diferença na didática de matemática para o Brasil e para os Estados Unidos. E eu sinto que muitas vezes a forma como os americanos ensinam matemática é um pouco mais intuitiva. Então eu sinto que ela seria assim um meio termo para você começar a aprender a matemática brasileira. Eu sinto que a gente tem um pulo muito grande de álgebra do fundamental para os conteúdos que você aprende no ensino médio brasileiro. Então, eu sinto que assim, ter essa introduçãozinha a equações, a funções com o Khan Academy é muito positivo, porque ele realmente te ensina o que cada letrinha faz, o que cada parte de uma função realmente significa. É algo muito mais assim, você entende como aquela equação funciona, como aquela função funciona, e não apenas decora fórmulas, o que acontece com mais frequência no Brasil por causa do foco em vestibulares. Então, eu usei muito Khan Academy, usei muitos cursinhos pré-vestibulares, usei muitos fóruns para tirar dúvidas, porque eu não tinha dinheiro para pagar um tutor. E ao mesmo tempo, eu trabalhei bastante também, porque, por exemplo, eu tenho uma avó de 90 anos que tem demência, que precisa de cuidados o tempo todo. E por causa disso, eu tive que ajudar com o nosso trabalho, com a empresa, com a editora, para a gente poder ter dinheiro para poder pagar tanto as contas da nossa casa quanto as fraldas, os remédios e coisas do tipo. Então, eu sinto que há esse mito de que você tem que ser rico para fazer o homeschooling. É claro que você tem que ter, assim, o acesso básico a um computador, ou à internet, ou a livros, porém, é algo muito mais acessível do que muita gente imagina, porque eu mesma nunca gastei mais do que, sei lá, 100, R$ 200 por mês com cursinhos. Isso, assim, naqueles períodos que eu tava fazendo vários cursinhos ao mesmo tempo. Então, é muito mais barato do que uma mensalidade de escola particular, por exemplo. Então, olha só, essa tua resposta é fundamental, porque uma das críticas que as pessoas mais fazem ao sistema de homeschooling é que é coisa de rico, né? É coisa da elite, é coisa de quem tem dinheiro para pagar professor particular, ou que toma muito tempo dos pais. Evidentemente, se for uma criança pequena, as pessoas precisam entender isso também. A responsabilidade com as crianças é dos pais, né? Então, assim, não é o que o Estado não dá conta que o pai tem que fazer. Não é assim. Os pais têm responsabilidade absoluta sobre tudo na formação da criança. Quando eles escolhem uma escola, muitos pais têm a impressão de que o trabalho deles acabou, né? Escolhi uma escola. Não, você precisa, mesmo que o seu filho não faça homeschooling, acompanhar em casa, ver se ele está indo bem, se ele não está tendo nenhum tipo de sofrimento psíquico na escola, se ele não está sofrendo bullying. Você precisa ficar atento a episódios de
abuso sexual, a episódios de dificuldade mesmo. O aluno pode desenvolver dislexia, o pai é a pessoa que tem que estar mais, ter dislexia, né? Desculpa, não desenvolver. Mas o pai é a pessoa que está mais perto da criança e que deveria estar apto a isso. Então, em primeiro lugar, quando a gente está falando de crianças pequenas, eu não sei como as pessoas falam isso com orgulho, né? Ou como elas não se sentem constrangidas de dizer: eu não tenho nenhum tempo para cuidar do meu filho. Eu não tenho nenhum tempo. Isso é a realidade de algumas famílias que trabalham muito. Você deu o exemplo dos seus pais que trabalham muito. Mas olha, o filho é a prioridade do casal, né? Então, você tem que trabalhar muito para sustentar a criança, mas não é possível que você não possa pegar uma hora do seu dia para conversar com o seu filho, ver como ele está indo na escola. E você, Elisa, deu um exemplo muito claro para a gente. Já era adolescente, tomou essa decisão por conta própria, por causas intelectuais e não morais. É um argumento muito recorrente. É de que quem faz o homeschooling é só por causa de religião, porque é obscurantista, porque é cristão fanático. Não é o seu caso, você fez uma escolha por causa de uma proposta intelectual mais efetiva com você. Você cuidou da sua educação de forma autônoma, quase não precisando da tutoria dos teus pais. Vocês não são uma família rica, então o seu caso desbanca inúmeras falácias e mitos sobre educação domiciliar. E você já respondeu pra gente, então, o que te levou a fazer homeschooling e como você fez isso. Então, só para lembrar o pessoal, você usava um aplicativo que você recomendou bastante, que é o Khan Academy. Você usava também apostilas gratuitas que você baixava da internet. Além disso, você comprava cursos baratos que tivessem a ver com pré-vestibular, né? Conteúdo do ensino médio. Livros, você usava livros ou você baixava apenas apostilas? Eu baixei muitas apostilas, especialmente quando eu fui estudar para as provas americanas. Eu pesquisei os melhores livros para esse tipo de coisa e eu fui baixando, porque cada apostila americana custa $300. Então eu saí procurando uns PDFs. E eu descobri vários truques nesse meio tempo, assim, de como encontrar material gratuito para estudar. Então eu sinto que, especialmente para vestibular, você tem muitos recursos para estudar qualquer matéria a nível de ensino médio de forma gratuita online. Então você é bilíngue, você fala português e inglês, é isso? Sim. Você estuda mais algum idioma porque você quer, assim, ou coisa parecida? Eu tô aprendendo alemão. Alemão, meu Deus, ok. Muito difícil. Mas me diz uma coisa, como é que você é fluente em inglês, então? Lá na época que você frequentava a escola, dava para ser, era uma escola bilíngue que tinha aula de inglês? Não, Era uma escola pública ou particular? era uma escola particular. Certo, então na escola você não aprendeu outro idioma, você aprendeu sozinha. Eu fiz algumas aulas particulares quando eu era pequena, mas eu acabei saindo quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, porque eu percebi que tá ficando muito repetitivo, porque você começa no nível infantil, aí você cresce, vai pro intermediário, pro teens, e a questão é que toda vez que você muda de nível, você recomeça o conteúdo. Então eu percebi, eu tava lá no meu quarto ano de inglês e fui fazer uma revisão de verbo to be. Eu fiquei, mãe, não dá. Eu já sei falar o verbo to be. Então eu cheguei até o nível intermediário na escola. Aí eu saí e assim, nessa época eu já fazia lição de inglês na escola em si, adiantado. Tinha uma raiva porque tinha toda semana 2 horas de inglês que eu não tinha que fazer. E eu comecei a estudar por conta. Só que não foi nenhum estudo em si, porque foi algo muito orgânico. Já que eu já tinha essa base gramatical, todo o resto foi por imersão. Então eu comecei a ler sobre educação em inglês, eu comecei a ler muitos livros, comecei a ver fanfic, né, de livros, de séries que eu gostava, comecei a escrever. Assim, eu ficava tão entediada na escola que eu comprei um caderno em que eu ficava escrevendo, tipo, como se fosse um diário, ou então histórias, poemas em inglês. E isso me deu, assim, páginas e páginas de prática de inglês, de escrita diárias. A partir daí eu entrei em alguns fóruns, fiz alguns amigos em outros países, e, assim, o inglês virou parte da minha vida, de forma que chegou num ponto que eu fiquei, gente, eu tô conseguindo pensar em inglês. Tudo que eu vejo eu entendo. Eu acho que eu fiquei fluente. E foi algo muito inesperado e muito gradual, muito natural e espontâneo. De forma que, assim, eu nunca sentei para estudar inglês de verdade. Porque eu passei, então, esses 4 anos nesse aprendizado de escola que você não estuda direito, você vai na uma vez por semana, depois você não faz lição de casa e tal, mas eu consegui pegar o basicão a partir daí.
e depois foi por pura imersão. Então eu só saí lendo e ouvindo e vendo série com legenda, sem legenda, até que um dia eu acordei e fiquei, olha, eu acho que eu cheguei, né, assim, num nível bom de fluência. E a partir daí sim que eu passei a estudar composição em inglês, né, que é a redação em inglês, as estruturas um pouco mais complexas e como escrever um texto em inglês conciso e bem escrito, esse tipo de coisa. Foi por isso que eu comecei a baixar livros de escrita para poder estudar para as provas americanas. Legal, Elisa. Então, veja só. Você falou de várias coisas que você conseguiu fazer em casa, que não conseguia fazer na escola. E enquanto você estava falando, eu dei muita risada dos comentários do pessoal aqui. Teve uma menina que comentou assim: na escola é verbo to be por 8 anos. E é muito verdade isso, é muito verdade. Enfim, Elisa, que legal que você está aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas, destruindo todos os mitos que são mais recorrentes, né? Teve alguém que perguntou aqui, ainda não entendi se a Elisa tinha professor particular ou não. Pessoal, não, a Elisa não tinha professores particulares. Os professores das aulas que ela assistia, que ela mencionou aqui, vinham de vídeos na internet, né? Mas é óbvio que se você tiver condições financeiras, você pode contratar um tutor, você pode matricular seu filho, por exemplo, num Kumon, né? Que é uma escola, ela não leva em conta a idade, mas o nível da criança. Então, existem alternativas para pais ocupados e que têm bons recursos financeiros, que têm boa condição financeira. Elisa, hoje à noite nós temos essa audiência pública que vai falar sobre a regulamentação do homeschooling no Brasil. Eu vi que você fez uma publicação aí no seu Instagram falando sobre o projeto de lei nacional. Eu também tenho algumas críticas a ele. Então, eu gostaria de convidar o pessoal a procurar no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inclusive, eu vou colocar o link depois no nosso canal do Telegram. Quando vocês fecharem a live, vocês procurem o canal do Telegram, Ana Campanholo, que também está nos destaques aqui do Instagram. Eu vou colocar lá para vocês um documento com algumas páginas sobre o homeschooling. Ele está dividido em tópicos. Nós fizemos uma pesquisa muito legal para disponibilizar para vocês aqui, gratuitamente, para que todos conheçam o que é o homeschooling, falando sobre como funciona em outros países. Então, por exemplo, são 60 países que já têm essa prática. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Equador, Colômbia, Portugal, Áustria, Bélgica, França, Itália, Suíça, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Rússia, Reino Unido, Israel, África do Sul, Japão, Filipinas, Singapura, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, inúmeros países. Nós temos também um gráfico que mostra o crescimento das famílias homeschoolers. Nesse documento, nós colocamos o perfil das famílias que usam esse método para educar seus filhos. Está tudo documentado com gráficos. O crescimento da educação domiciliar no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2011 eram apenas 400 famílias. Hoje já são mais de 10 mil famílias. Em 2018, nós tínhamos 7.500 famílias. Estima-se que até 2022 esse número possa chegar a 20 mil famílias em todo o Brasil. Além desses dados, nós temos os dados de desempenho internacional nesses documentos, que mostram como os alunos que praticam a educação domiciliar em casa são bem-sucedidos em testes nacionais e internacionais, como é o exemplo da Elisa, que passou no vestibular de universidades federais e particulares. Nós temos também um manifesto que foi feito contra o homeschooling, que está aqui nesse documento, que mostra quais são as entidades brasileiras, associações brasileiras que são contra o homeschooling. E olha que loucura as entidades que são contra. O Centro Feminista de Estudos. Por que os feministas são contra as mulheres estudarem em casa, né? Às vezes até dá para entender um pouco, mas enfim, né? Dá para entender, já que feminista não gosta muito de estudar. Mas o Partido dos Trabalhadores, o Movimento Sem Terra, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, uma infinidade de organizações e entidades que assinaram documentos contra o homeschooling. Nesse material aqui a gente tem também, preparado pela minha equipe, quero agradecer aqui o Isaac de Miranda e o Davi Rossler Amato, que produziram esse material para a gente. Perguntas e respostas com refutação das falácias, nós vamos colocar também lá no nosso canal do Telegram para o pessoal baixar. E, Elisa, você compartilhou, e eu quero conversar com você um pouquinho, algumas críticas ao projeto de lei que tramita em nível federal. Quais eram essas críticas? Você pode compartilhar com a gente? Então, falando assim, fazendo uma geral de vários projetos em que eu li, eu não me lembro assim, direitinho quais
assim, quais críticas eram referentes a quais projetos. Eu tenho uma certa preocupação, por exemplo, com exigir que os pais tenham ensino superior, especialmente quando o aluno já é um pouco mais velho, porque muitas vezes não são os pais que agem como professores. E mesmo quando são, é muito possível, assim, eu vejo muitas famílias que dedicam muito tempo, muita energia, justamente para estudar a pedagogia ou como ensinar uma criança. E tem, assim, existe todo um mercado, por exemplo, né, um submercado de homeschooling de materiais Montessori ou Waldorf, ou assim, técnicas de ensinar uma criança a ler, por exemplo. Então, eu sinto que exigir o ensino superior acaba muitas vezes apenas elitizando ainda mais o homeschooling, justamente porque, no meu caso, por exemplo, se os meus pais não tivessem ensino superiores, não teria nenhuma consequência no meu estudo. E eu realmente acho que esse é o caso de muitos homeschoolers de Fundamental 2 ou de ensino médio. Então, eu acho que isso só acabaria restringindo o acesso ao homeschooling para muitas crianças que iriam se beneficiar dele. Além disso, a questão das avaliações periódicas, eu concordo com avaliações, só que eu tenho uma certa hesitação em relação a avaliações, por exemplo, mensais ou bimestrais ou com datas certas, justamente porque eu acho que isso tira um pouco da liberdade do homeschooling. Se eu fosse pensar em uma solução de curto prazo para isso, eu pensaria talvez em avaliações sem data fixa. Por exemplo, você está no sexto ano, você tem que fazer essas provas. Só que você não tem data, você tem até o final do ano, e você marca quando você quiser fazer, porque isso dá para os pais uma flexibilidade para falarem, vamos começar por matemática, porque você gosta mais de matemática, e daí fazer, tipo assim, tudo de matemática em um mês, e depois passar mais tempo em outras matérias. Eu não acho que dar uma data certa, um dia certo para cada tipo de prova seja ideal, porque você tira essa liberdade curricular de organizar aquilo que funciona melhor para um aluno. Eu sinto que, assim, esses dois pontos são o que é o que me incomoda mais. E, assim, eu sei que muita gente se preocupa, por exemplo, em questão de abuso, assim, se o homeschooling fosse usado como um escudo, como uma forma de esconder abuso contra as crianças. Eu sinto, assim, eu entendo essa preocupação e eu sinto que qualquer projeto de lei tem que ser muito bem pensado para prevenir esse tipo de brecha. Porém, eu acredito que, por exemplo, ao filiar cada família homeschooler a um acompanhamento do governo, de um centro social, para garantir que essa criança está atingindo tantos objetivos acadêmicos, quanto que ela está sendo bem tratada, está feliz. E também, uma coisa que eu gostei muito é que em alguns projetos você vai ter a priorização da escolha da criança. Então, se a criança não quiser fazer homeschooling, a criança não fará homeschooling, não é uma escolha dos pais. Eu acho que isso é muito importante também, porque toda a minha crítica contra o sistema educacional parte do ponto de vista de que o aluno deve ser o centro do aprendizado e a opinião dele deve ser a mais importante no que tange ao que ele vai aprender, como ele vai aprender, em que tempo e de que forma. Então, eu acho que deve ser uma decisão do aluno e, ao mesmo tempo, eu tenho muitas esperanças de que, com o tempo, com a regulamentação do homeschooling, surjam também escolas online públicas, como existem em outros países, nos Estados Unidos, de forma que mais alunos ainda possam aderir a essa modalidade e, principalmente, que, por exemplo, escolas, as bibliotecas de escolas e salas vazias se tornem um local em que homeschoolers que não têm condições de estudar em casa, porque não tem um ambiente favorável, não tem a infraestrutura necessária, seja de internet ou computador, possam estudar no ritmo delas, porque elas sentem que homeschooling, assim, né, que estudar por conta própria funciona melhor para elas, na escola em si, na biblioteca. Eu sinto que, assim, que essas são coisas que são possíveis de acontecerem, dada a regulamentação do homeschooling, daí um avanço do imaginário social, de outras formas de você democratizar esse ensino. Eu sinto que é principalmente uma primeira forma de você, assim, um primeiro passo para você mudar o pensamento brasileiro em relação à educação, para que as pessoas percebam, por exemplo, né, por experiência própria, que, olha, o filho de fulano fez homeschooling e está na faculdade, o filho de ciclano estudou em casa e assim, tá ganhando bem. E isso, eu sinto que isso faz com que as pessoas, a longo prazo, percebam que você consegue atingir um sucesso nessa essa convenção social do que é o sucesso na vida,
por outros meios que não a escola tradicional. E com isso você cria uma população que, em algumas décadas, vai ser mais receptiva a uma mudança, né, alguma reforma um pouco mais significativa na educação como um todo, uma modernização. Então, eu tenho algumas críticas, sim, porém eu acho que se nós nos atermos principalmente aos pontos que o STF colocou como essenciais, essa avaliação periódica, esse acompanhamento do governo para garantir o bem-estar da criança, eu sinto que se nós nos atermos a isso, nós vamos ter um bom resultado a curto prazo, que depois, caso seja viável, nós possamos aumentar um pouco mais a liberdade ou então restringir, dependendo dos resultados que nós tivermos. Sim, Elisa, e o que você disse sobre o abuso é muito sério também, porque é um preconceito que existe em relação aos pais homeschoolers. Aquele pai que é abusador, ele só precisa de uma oportunidade ou de um momento para abusar o filho. Ele não precisa do dia todo. E sempre, para um pai abusador, que é um pai relapso, que não se preocupa com a educação do filho, e para quem o filho é um peso, uma carga, um inconveniente, é muito incomum que este pai abusador vá querer esta criança em casa, né? É muito mais comum que ele vá querer se livrar da criança e, claro, oprimir a criança quando ela estiver em casa, mas querer se livrar dela sempre que tiver oportunidade. Então, existe muito preconceito em torno desse tema, inclusive preconceito espalhado por professores que têm medo de perder o emprego, que não conhecem a realidade das famílias homeschoolers. Mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, onde é legalizado, é um sistema muito comum, é tradicional, cerca de 5 a 10% das famílias adotam um sistema de educação total em casa. Então, os professores estão muitas vezes se colocando contra o homeschooling, não porque eles estão preocupados com a educação da criança, que vai ser boa ou ruim, mas porque estão preocupados com seus próprios empregos. Então, é bem importante deixar muito claro isso. Em nenhuma comunidade ou nenhum país onde a prática do homeschooling existe, os professores ficaram desempregados, porque continuará existindo sempre uma grande demanda pelos professores. Além disso, o pessoal está comentando aqui que não concorda que o aluno possa ter opinião, né, que ele possa decidir sobre o homeschooling. Eu entendo essa crítica que está sendo feita aqui nos comentários, porque a autoridade e a responsabilidade com a criança é dos pais. Mas as pessoas precisam entender, eu gosto muito de estudar sobre educação, sobre sistemas de educação, sobre pedagogia, sobre história da educação. E uma coisa que é consenso nos grandes pedagogos é que a educação é um processo individual. O processo de aprendizagem, ele é individual, ativo e voluntário. Então, consultar a criança, entender qual é a vontade da criança, se ela quer estudar em casa ou na escola, pode ter uma relevância sim no processo educacional. Porque você estudar algo que você odeia é quase como você colocar um bloqueio no seu cérebro. Você pode até conseguir cumprir uma tarefa, pode até conseguir tirar aquela nota que está sendo exigida de você daqui uma semana ou duas, mas aquele conteúdo vai sair do seu HD, você vai perder aquele conteúdo, você não vai aprender aquilo de verdade. Existe uma relação muito real e comprovada entre a voluntariedade, o apreço, o afeto e o que se aprende. Você pode ver desde pequenininho, com uma criança com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, fissurada em dinossauro. Ela é fissurada em dinossauro. Ela lê todos os livrinhos de dinossauro, ela sabe os nomes dos dinossauros, a velocidade que o dinossauro corre, qual dinossauro é carnívoro, qual não é. A criança que é fissurada em Pokémon, ela sabe o nome de 200 Pokémons, as evoluções dos Pokémons. É uma menina que é viciada, seja lá no que for, não sei, alguém que é viciada em Harry Potter, sabe o nome das casas da de bruxaria, onde que as criancinhas vão, sei lá, sabe tudo. Não sei porque eu não gosto. Sabe o nome das magias, sabe dos feitiços. As crianças aprendem o que elas amam. Então é preciso sim considerar isso. E olha, o processo do pai e da mãe na vida da criança é também a educação dos sentimentos. Então, se você está preocupado assim, se eu deixar meu filho solto, tudo que ele vai querer fazer é errado. Nossa, então você precisa parar um pouco com a sua vida aí e educar os sentimentos, educar a estética do seu filho, dar uma atenção espiritual para o seu filho, porque da onde que saiu essa ideia de que se você deixar uma criança sozinha, tudo que ela vai fazer é errado, ou que se você pedir para ela decidir algo, tudo que ela vai decidir é errado.
O processo de educação dos pais com os filhos começa desde que a criança está na barriga dos pais, né? Da mãe, com música boa, com atenção, com afeto, com um ambiente adequado, com exemplo. Então, eu custo acreditar que uma criança bem criada, com bom exemplo, vai tomar sempre a decisão errada sobre o que ela quer aprender. E olha, é papel do educador também, seja ele professor ou pai, tornar o conteúdo minimamente atrativo. E, por favor, olha, é uma hipocrisia gigante isso. Nós que somos adultos, que fizemos faculdade, você vai ver, Elisa, quando você tiver sua liminar aí deferida. Eu queria estudar História. Eu fiz faculdade de História, então sou graduada em História. Uma das maiores frustrações que eu tinha é porque eu tinha pouca aula de História. Era pouca aula sobre História do Brasil, História da Rússia, História da Segunda Guerra e muita aula sobre didática LDB, filosofia da educação. Então, quando era uma aula que eu não gostava, eu, adulta, me entediava, divagava, pensava em outras coisas, pensava, meu Deus, que aula chata, não vejo a hora que acabe. Então, se nós, adultos, nos entediamos com coisas chatas, por que nós esperamos que uma criança seja melhor, moralmente melhor do que nós e tenha mais maturidade do que nós, ao ponto de achar tudo muito atrativo? Ou de entender a necessidade de aprender. Essa criança não entende que ela tem que aprender. Claro que ela não entende, né? Você tem que mostrar, você tem que apresentar coisas. E olha, Elisa, esse ponto em que você chegou no seu ensino médio, de sede do conhecimento, é uma trajetória e tem a ver com a educação dos sentimentos, a forma como você foi educado e como você descobriu o apreço pelo aprendizado. Provavelmente, se você tivesse continuado na escola a contragosto, contra a sua vontade, você não teria passado no vestibular. Você teria se entediado, teria pensado, vou fazer outras coisas, eu vou abrir uma empresa, vou tentar ser profissional liberal, vou desistir dos estudos. O que também não é uma decisão imoral, é uma alternativa que as pessoas têm. Mas, veja, seria um talento seu sendo desperdiçado. Então, existem muitos preconceitos mesmo com esse assunto e foi muito legal receber você aqui hoje. Eu quero agradecer a sua presença, vou deixar você falar aí essas últimas palavras para incentivar o pessoal a conhecer mais sobre esse método. Primeiramente, eu vou ressaltar o que eu sempre ressalto, que é que a regulamentação do homeschooling apenas abre mais uma possibilidade para os pais, não vai extinguir escolas ou acabar com os professores. Que também existe muitas opções de emprego para professores no nicho de homeschooling, porque esse material tem que ser feito por alguém. Não existe aprendizado sem um professor, mas a questão é que a forma como o professor atinge o aluno muda, pode ser por um vídeo, por um livro, por um podcast, por qualquer outro tipo de mídia que não uma aula presencial. Então, realmente, assim, todo o conhecimento parte de um professor, só que a maneira como ele chega a você varia, tanto, assim, varia tanto por aluno quanto por método. Além disso, eu só vou salientar também o que eu falei sobre a escolha do aluno. Eu não tenho certeza, eu não tenho experiência e conhecimento psicológico e psicopedagógico para falar em que idade um aluno tem condições de tomar esse tipo de decisão. Porém, eu acredito que a partir de certa idade, a opinião desse, por exemplo, eu sei que se eu fosse forçada a fazer homeschooling, assim, uma coisa que eu não quisesse fazer, eu também não tiraria o maior proveito do que eu tô fazendo, eu também ficaria extremamente deprimida e frustrada. Então, por exemplo, eu entendo que se os pais querem ensinar o seu filho desde pequeno em casa, perfeito, porque um bebê não vai conseguir escolher o que ele quer fazer. Porém, eu sinto que tem uma idade, eu acredito que exista um ponto a partir do qual uma criança tem o direito de escolher onde ela prefere estudar, de que forma ela prefere estudar, porque é justamente um dos pontos mais importantes do desenvolvimento de alguém, de criar esse autoconhecimento e de criar essa independência de escolher a forma como ela quer fazer alguma coisa para poder enfrentar as consequências e aprender a fracassar ou a ter sucesso em alguma coisa. Então, eu sinto que é algo muito importante, especialmente porque a escola peca muito nesse sentido, em que você controla a vida de uma criança durante 18 anos, quando ela vai comer, quando ela vai no banheiro, quando é que ela vai estudar, o que, de que forma, por quanto tempo, e depois você pede que ela escolha a carreira da vida dela e a faculdade para onde ela vai, que curso ela vai fazer. Você muda muito rápido o que você espera que uma criança faça, você cria ela por 18 anos, a apenas obedecer ordens, e de repente você exige que ela escolha a vida dela inteira, sendo que ela não tinha autoridade no mês anterior para escolher quando ela ia no banheiro.
Então, isso eu sinto que um passo importante para a modernização da educação no Brasil é justamente dar mais opções de escolha para a criança no que tange ao aprendizado dela, para que ela cresça e desenvolva essa capacidade de se autoconhecer e de escolher aquilo que funciona para ela, especialmente porque caso ela escolha errado durante a escola, é um período em que ela não tem tantos prejuízos, é um período em que ela pode realmente testar coisas novas, se dar mal e corrigir sem nenhum tipo de efeito negativo permanente. Então, eu acho que é um ótimo momento para a criança experimentar coisas novas. Muito bom, Elisa. Achei excelente a sua conclusão. É uma questão de modernização, né, da educação e não há retrocesso, como dizem. Foi muito bom receber você aqui, Elisa. E para concluir, pessoal, o livro que está na promoção da live de hoje é A Opção pelo Homeschooling, apenas R$18 lá na Livraria Campanholo, para você ter uma base, além do material gratuito que a gente vai divulgar lá no canal do Telegram. Mil beijos, Elisa!